Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, 3 de novembro, de Tempo de Esperançar. Hoje nós estamos estreando a mesma live de sempre num horário diferente, né? Não sei se esse horário vai ser melhor, se esse horário vai ser pior. Mozinho entrou, paz e bem, mozinho. Entrou mais alguém, Djalma e Doraci, paz e bem. Vamos ver se nesse horário vai ter mais gente ou vai ter menos gente, né? É difícil a gente saber, né? A gente não tem muita certeza de nada, né? O, eu olhei agora, né, pouco antes de começar, né? E tem mais gente que costuma me seguir nesse horário do que no horário das 15h30 agora no ar, né? Não sei se as pessoas vão vir para assistir, porque elas podem estar online, mas elas podem estar assistindo outras lives ou fazendo outras coisas, né? Entrou mais alguém. Oi, Fátima, paz e bem. Estamos chegando aí. Mesma live de sempre, em outro horário, né? É o tempo de esperançar, é a mesma coisa de sempre, a mesma dinâmica de sempre. A diferença só é que a gente trocou o horário, né? Hoje, por exemplo, se eu não tivesse trocado horário, eu não tinha conseguido fazer a live, né? Porque eu cheguei no trabalho, meu computador não funcionava até eu conseguir começar a pôr o computador para funcionar, já era quase meio-dia, né? Então vocês imaginam a confusão que foi hoje, né? Então, se não fosse por eu ter trocado o horário, hoje eu não teria trabalhado, né? Não teria aparecido a live hoje. Hoje, inclusive, na verdade, a coisa ainda está mais ou menos arrumada lá no serviço, né? Fazer o quê? Né? Vamos ver se amanhã eu consigo fazer alguma coisa um pouquinho melhor, mas não tenho certeza não. Vamos ter que esperar para ver. Mas é assim mesmo, né? O, a atividade é difícil, né? Daqui a pouco a gente vai começar, não sei como vai ser esse novo horário, né? Vamos ver o que vai dar, né? Mas novamente a mesma coisa, a gente vai aguardar uns 6, 7 minutinhos, começa a fala, depois a gente faz a reflexão, termina, eu dou a bênção e depois eu coloco no IGTV e no YouTube, né? Muito baixinho. A minha esposa veio aqui só para dizer que está baixo. É um problema. Eu vou tentar aqui, mas eu não tenho muito controle da altura, não. Né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu vou falar mais alto, né? Eu acho que é o que dá para fazer. Né? Eu vou ver se depois eu consigo, por exemplo, comprar um microfone para celular. Acho que não tem não, mas fazer o quê? Né? A gente já tentou resolver isso, né? Talvez eu tenha que só falar alto, né? Gritar um pouco. Né? Ainda vou, um dia eu resolvo isso, né? É tudo enrolado mesmo, porque é uma live toda improvisada, né? Agora está até moderno, porque tem esse ring light aqui, mas houve uma época que eu usava o suporte, aquele negócio de colocar o copo, para o copo não marcar a mesa, eu usava aquilo para sustentar o telefone, né? Mas é assim mesmo. A graça, um pouco da graça da live é justamente essa, que a gente faz uma coisa que não tem um uma profissionalismo, uma coisa assim, né? A live é um momento da gente refletir, né?
Inclusive aqueles que quiserem participar, como eu sempre falo, é só entrar aí e participar, né? Não tem nada de excepcional, não. Quem quiser, inclusive, dividir a câmera, é só falar que a gente divide a tela, né? É sempre a mesma coisa, sempre a mesma lógica, mas vamos tocar, vamos tocar. Daqui a mais um minutinho a gente começa, né? Hoje, inclusive, é o dia que eu vou aproveitar e falar para vocês do Santo da Vassoura, também conhecido como padroeiro da Justiça Social. Vocês sabem quem é? Vocês sabem por quê? É altas revelações hoje, entendeu? E é interessante porque, de certa forma, tem a ver com o Evangelho de hoje, né? E tem a ver um pouco com o mundo também que a gente vive, né? Então acho que é interessante a gente falar disso, né? Mas não vamos chegar lá. Tem que estar no momento oportuno, né? Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas se não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro, calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E se todos que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que, ao sair para a guerra com o outro, não senta primeiro, examina bem se com 10.000 soldados pode enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições da paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. E quando a gente lê essa leitura, a gente fica muito assustado, né? A gente fica muito impactado. E muitos vão dizer assim: Jesus está pedindo muito. Jesus está sendo muito duro aqui. Né? E eu conheço várias pessoas que tentam, oi Gonzaga, paz e bem, que tentam, inclusive, dar uma amenizada nessa fala. Porque é muito pesado quando você vê Jesus dizendo assim: se você não desapega da sua família, de toda a sua família, de tudo que você tem, até da sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Sabe, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado porque, na verdade, a gente tem que entender o que Jesus está colocando aqui.
Porque ele está falando realmente em se desapegar. Ele não está falando em abandonar. E aqui eu não estou querendo colocar, assim, dar uma amenizada nas coisas, não. Eu só quero que a gente preste atenção, porque um dos problemas que a gente tem quando a gente fala de Jesus é que as pessoas falam assim, isso aqui está muito pesado, eu vou dar uma aliviada. Ah, isso aqui está muito leve, eu vou dar uma apertada, né? Por exemplo, aquilo que eu falei outro dia sobre a porta estreita, né? Porque você pega o Evangelho onde fala da porta estreita e tudo que está naquele Evangelho está falando na relação do cuidado com o outro. E aí o pessoal acha que aquilo é pouco e resolve colocar um monte de coisa como porta estreita e que essas coisas normalmente não são coisas que Jesus se preocupa, né? Oi, Manuela, paz e bem. Djalma entrou com outro telefone dele. Sabe, não são coisas que Jesus se perturba. O que nós estamos vendo aqui é que Jesus está falando assim, você tem que se desapegar. E aqui o desapegar, ele pode ser entendido de várias formas, né? O desapegar aqui pode ser, por exemplo, se você vive numa família e essa família é contrária ao que Jesus prega, que você tenha que escolher entre A ou B, você siga com Jesus. E aqui eu vou ter a oportunidade de fazer uma observação sobre o santo da vassoura. Nós temos um santo da vassoura. É um santo que varria. Bernardo, o santo que varria. Olá, Diácono Bernardo, beijinhos para a minha madrinha de crisma. Manuela, mozinho está assistindo a live, tá? Ela está aí, você já mandou beijinhos para ela. Sabe, pessoal, quem é esse santo? Que é o santo padroeiro da justiça social. Bernardo, tem isso? Tem! É um dominicano, é da Ordem dos Pregadores. São Martinho Lima. Bernardo, nunca ouvi falar dele. Normal. Sabe, São Martinho Lima era filho de um cavaleiro português com uma negra. Ele era um filho bastardo. E por isso ele foi levado ali até atingir uma certa idade e foi doado para o mosteiro. Uma forma delicada de dizer que puseram ele no mosteiro para ele não criar mais problema. E ele, homem de origem humilde, sem muitos posses, sem muita condição de trabalhar na ordem, vivia ali na cozinha, varria as coisas, ficava nesses trabalhos menores. Até que um dia descobriram que ele tinha o dom da cura, que ele curava as pessoas. E aí, pessoal, foi um problema. Por quê? Porque um monte de gente lá no Peru, em Lima, ia no mosteiro pedir para ser curado. Ele curava um, curava dois, curava três, curava quatro, e começou a ficar uma confusão no mosteiro. Os monges da Ordem dos Pregadores não tinham mais paz, não conseguiam fazer as suas orações, os seus trabalhos, porque tinha um monte de gente sendo curado. E aí o que o abade do mosteiro fez? Ai, Martinho, para com isso, não cura mais ninguém. E agora? Martinho é obrigado a seguir a ordem do monge. Ele fez um voto de obediência. Ele tem que seguir essa ordem. E aí o que ele faz? Né? Ele faz exatamente o que está aqui. O mosteiro equivale, no mosteiro, o abade equivale ao pai dele. Inclusive, os monges referem-se ao
ao abade como pai. Faz parte da espiritualidade deles. O que ele faz? Ele se desapega do pai dele. Ele se desapega do pai dele e, para não chocar as pessoas, começa a curar em segredo. Ele vai lá dar um jeitinho entre uma atividade e outra, entre varrer isso, varrer aquilo, ele ia lá e curava uma pessoa. Aí varria isso, varria aquilo, fazia isso, descascava a batata, curava uma pessoa. Seguir com Jesus, às vezes, implica em desapegar-se. Pior, os monges descobriram e ele foi severamente castigado. Não foi o caso dele pôr a vida dele em risco, mas ele se desapega até da tranquilidade dele. É severamente castigado, aceita o seu castigo. Não se revolta do seu castigo. Por quê? Porque ele sabe que a escolha dele foi uma escolha errada para o que o João chama de mundo. João, o evangelista João, quando fala do mundo, fala de tudo que é oposto ao plano de salvação. Então, para a lógica do mundo, ele estava agindo errado. Ele sabe disso, aceita o seu castigo, cumpre o seu castigo, volta às suas atividades humildes, porque ele quer ser um dominicano, ele quer ser um padre dominicano, volta às suas atividades lá de estudo disso, varrendo as coisas lá humildemente e continua curando escondido. Porque ele sabe que para seguir com Jesus ele tem que cuidar das pessoas. Ele sabe que para seguir com Jesus é necessário que a gente entenda que o nosso irmão, que a nossa irmã é Jesus. É por isso que ele é o padroeiro da justiça social, porque ele é vítima de um sistema injusto. Quando ele era considerado um filho bastardo, quando ele foi largado pela sua família, e isso não criou problema na cabeça dele, porque ele estava desapegado de sua família para seguir com Jesus. Às vezes nós temos também que fazer isso. Às vezes a gente tem que virar e falar assim: olha, hoje eu estou cansado, hoje eu estou até com fome, com sede, hoje eu preferia estar em casa, mas o meu irmão, a minha irmã precisa de mim. Então, eu vou me desapegar do meu conforto, desapegar da minha tranquilidade, desapegar até um pouco das coisas que eu posso fazer. Né? Para quê? Para que eu possa seguir com Jesus. Né? Às vezes a gente tem que abrir mão um pouco de tudo. Ah, Bernardo, eu acho super importante fazer tal coisa, mas para eu fazer tal coisa, eu não posso mais ajudar isso, ajudar aquilo. A gente tem que ver o que vai fazer. Né? É claro que a gente precisa ter o nosso sustento, a gente precisa ter a nossa vida familiar, a gente precisa ter o nosso lazer, a nossa cultura, mas a gente não precisa se apegar às coisas. Era muito mais fácil para Martinho de Lima se apegar à tranquilidade de viver no mosteiro, lá entre um grupo de homens mais preparados que o respeitavam por ser um irmão da ordem. Mas isso significaria que ele privaria o mundo de um dom que ele recebeu. E quando ele teve que fazer a escolha, ele fez a escolha seguindo Jesus. Essa é uma lógica que talvez as pessoas não estejam
acostumadas a fazer. Entre aquilo que me é tranquilidade, aquilo que me é fácil de viver, aquilo que é uma coisa eficiente, algo até que me traz conforto e segurança, e seguir Jesus. O que eu vou fazer? Né? A gente tem que aprender a olhar com olhos de quem quer ver. Né? Até diria olhar o mundo com os olhos de Jesus. Né? Quando a gente vê uma situação, a gente precisa olhar isso com os olhos de Jesus. E não com os nossos olhos. A gente precisa falar. Se eu quero seguir com Jesus, eu preciso falar o que Jesus fala. E é claro que essas coisas às vezes nos trazem dificuldade. Essas coisas às vezes nos trazem problemas. E é nisso que Jesus fala, né? Quem não carrega a sua cruz. Vamos nos lembrar que nós estamos lendo o Evangelho de Lucas. Lucas não conviveu com Jesus. Né? Lucas, ele convive com a segunda geração. Né? Ele não convive, ele não está na primeira geração, ele está na segunda. Quando ele fala que quem não carrega a sua cruz, ele já sabe o significado da cruz. Ele já sabe que a cruz era horror, dor e sofrimento e se torna em alegria, amor e felicidade. Sabe, Jesus, ele ressignifica a cruz. Jesus é uma novidade que muda tudo, inclusive a cruz. Quando Jesus fala para as pessoas, tem que carregar a cruz, muitos devem ter ficado horrorizados em ouvir isso. Porque a cruz era a sentença de morte mais bárbara que existia naquela época. Né? Os romanos, por exemplo, não morriam crucificados porque eles consideravam que crucificar uma pessoa era um ato bárbaro e, portanto, um cidadão romano não seria crucificado. Tanto que Paulo, quando é condenado à morte, evoca que é um cidadão romano e é decapitado. Porque não se crucifica um cidadão romano. Mas Jesus lembra carregar a cruz. Carregar a cruz não significa sofrer por sofrer. Sofrer por sofrer é negar a cruz. Sofrer por sofrer é dizer que a cruz não é importante. Carregar a cruz é você sofrer, é você abrir mão de algumas coisas, abdicar de algumas coisas, porque segue Jesus. Porque ama o próximo, a próxima, porque se preocupa com toda a questão à sua volta. Por isso que Martinho de Lima aceita o sofrimento, porque ele sabe que aquele sofrimento é o sofrimento que segue com Jesus. Carregar a cruz é não se conformar diante da injustiça, do erro, e buscar a justiça e a verdade. Amém? Bom, pessoal, essa foi a reflexão de hoje, né? Essa é a primeira vez que eu faço uma reflexão às 19h30, né? Espero que esse horário comece a ser melhor, que as pessoas aproveitem, né? A gente não sabe, né? A gente está começando nesse novo horário, vamos ver como é que vai ser, né? Alguns dias vai ser meio enrolado, outros vai ser muito enrolado, outros nem tanto, né? Sábado, por exemplo, vai ser um dia muito enrolado, né? Porque
sábado de manhã eu tenho uma formação que eu vou dar para a Pastoral da AIDS no estado do Rio, na região leste 1. No sábado de tarde eu tenho um batismo para fazer. Sábado eu tenho a live e também vamos distribuir comida para os miseráveis, né? Os jovens estão organizando. Então, sábado é uma confusão só. Eu não sei se eu vou conseguir dar conta de fazer tanta coisa num dia só, né? Mas é assim mesmo, né? Essa é a ideia de seguir com Jesus, é a ideia de desapegar, é a ideia de ir adiante. Vamos ver que bicho dá. Vou me despedir hoje deixando a minha bênção, né? Pedindo para aqueles que puderem, aqui, pelo menos na cidade do Rio, ainda não está normal, pessoal. Quem puder, fique em casa. Precisou sair, pessoal, usa máscara, tá? Usa máscara, não tem problema. Teve oportunidade, toma vacina. Primeira dose, segunda dose, reforço, qualquer vacina. Vacina boa é a que está no seu braço, tá? Hoje e sempre glorifiquem o Senhor com a vossa vida. E que por intercessão de Martinho de Lima desça sobre vós e permaneça para sempre. Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Abração, pessoal. Beijos e bênçãos. Terezinha, paz e bem. Tchau, tchau. Amanhã, 19h30. Até mais.